Olá, queridos amigos que estão conectados conosco através do YouTube, da televisão, assistindo o programa Aceite Onoye na TV. Seja muito bem-vindo. Aceite Onoye, cuja palavra significa lar do progredir infinito, é um caminho que nos leva a perceber que nós já somos filhos de Deus perfeitos, herdeiros de Deus, e para nós da família Aceite Onoye, é uma alegria receber a cada um de vocês, né, que estão conectados conosco para fazerem parte dessa família Aceite Onoye. Nessa oportunidade, nós vamos conversar sobre um assunto que é muito interessante, a sorte. Muitas pessoas já falam a respeito desse assunto e, na verdade, se consideram ou muito sortudas ou se consideram pessoas de pouca sorte. E nessa oportunidade nós vamos falar desse assunto, tendo como referência um livro muito bacana de autoria do professor Katsumi Tokuhisa. O livro intitula-se Como Atrair a Boa Sorte. Este livro da Aceite Onoye e outras obras da Aceite Onoye podem ser encontradas através do site livrariasni.org.br. Você acessa esse site e lá pode encontrar o livro Como Atrair a Boa Sorte, de autoria do professor Katsumi Tokuhisa, e outras obras da Aceite Onoye. Mas antes de a gente falar do livro em si, vamos falar a respeito da palavra sorte. A palavra sorte é uma palavra cuja definição varia de acordo com a perspectiva da pessoa. Se é uma perspectiva filosófica, religiosa, se é uma perspectiva muito pessoal, emocional, vai variar, né? O que pesa mesmo é que a palavra sorte, ela vai indicar uma influência favorável na vida do indivíduo. Durante toda a história da humanidade, a palavra sorte também foi associada a alguns amuletos mágicos, né? Quem nunca viu na casa dos mais antigos uma ferradura? Lá, uma ferradura na porta, uma figa. Quando as crianças nasciam, elas ganhavam lá uma figuinha e colocavam numa pulseirinha ou em algum lugar do corpo, porque era um elemento de proteção e de sorte. Um trevo de 4 folhas, né? Quem nunca quis encontrar um trevo assim? Mas tem que ser casualmente. Você tá lá e encontrar um trevo de 4 folhas, porque ele vai trazer sorte para você. Na verdade, isso vai se confundindo na história do indivíduo com uma interferência na nossa vida, com algo que não tem a ver com a gente, tem a ver com o além, tem a ver com uma força que está externa a nós próprios, né? E será que nós, como filhos de Deus, herdeiros de Deus, né? Herdeiros de todos os atributos de Deus Pai Criador, nosso Pai, realmente somos seres que somos controlados por elementos que estão externos a nós, externos inclusive ao nosso próprio comando? Será que a nossa criação ela é tão imperfeita ao ponto de precisar deste elemento externo para se manifestar aqui nesse mundo de forma plena, perfeita e absoluta? Fico me perguntando isso, né, e estudando os ensinamentos da Aceite Onoye, a gente percebe que quando a gente entende que a nossa prosperidade, a nossa felicidade, a nossa alegria está associada a um elemento externo, se esse elemento externo não está à nossa disposição, então nós estamos fadados ao insucesso, nós estamos fadados ao azar. E aí, o que a gente tocar vai apodrecer, porque se eu não tenho esse elemento externo, se eu não tenho esse fator chamado sorte que está externo a mim, está em outro lugar que não dentro de mim mesmo, né, e que pode ser movido pela força de Deus que está em mim e pelas ferramentas que Deus atribuiu a mim como seu filho, se eu não tiver essa convicção de verdade, o que vai acontecer é que aquilo que eu tocar não vai dar certo, porque essa é a minha forma de reconhecer. O que muda a nossa vida, de fato,
é a nossa forma de reconhecer as coisas que estão à nossa volta. Quando a gente reconhece a nossa origem, quando a gente reconhece quem a gente é e tudo aquilo que a gente já tem desde sempre como criação de Deus, aí a nossa vida é um sucesso. Agora eu vou contar uma coisa. Quando a gente acha que a gente é pobre, que a gente é desgraçado e que a gente nasceu na família errada, eu tenho que dizer, seja-te feito conforme a tua fé. E aí vai ser igual aquele desenho animado, a hiena. Ó vida, ó céus, ó azar. Então, se você chegar no lugar, vai chover, se você sair, vai chover, e aí a chuva não vai ser uma bênção para você, vai ser um fator de má sorte. Se você estiver passando na rua, a pessoa do seu lado acha alguma coisa, você perde. E aí isso é porque você reconhece que você é carente, que você não tem e que Deus não atribuiu a você as mesmas bênçãos que foram atribuídas aos outros. E aí você se considera separado dos demais. No livro que nós estamos usando como referência, o autor, professor Katsumi Tokuhisa, um grande discípulo do mestre Masaharu Taniguchi, ele é médico ginecologista, e durante a sua vida como médico, trabalhando como médico, ele foi percebendo aos poucos que, na verdade, mesmo que parecia que ele, como médico, estava curando as pessoas a quem ele estava tratando, né, ou curando a doença com um determinado medicamento, com determinada intervenção médica, na verdade, a cura, ela se processava não pela sua mão, pela sua força. Ela se processava através da força curativa natural, da força vital do próprio paciente. Aqui no livro, na página 46, ele alerta o seguinte: no começo, achava que eu, como médico, tinha operado e curado os pacientes. Porém, o médico pode operar o paciente, retirar as partes afetadas e até suturar o corte. Mas quem cicatriza o corte saturado? Quando eu li isso, eu fiquei pensando, é mesmo, quem cicatriza o corte suturado? Não é o médico que fica todo dia lá cicatrizando. Olha, vem aqui porque eu preciso cicatrizar o seu corte. Não é isso. A força curativa natural é que vai agindo. E ele responde, não é o médico, mas a força vital do paciente. Eu pensava que o médico curava as doenças aplicando injeções, ministrando remédios ou operando. Mas o que faz essas medidas se tornarem eficazes é a força vital do paciente. Não é um elemento externo, né? É, na verdade, a própria força vital do indivíduo que vai agindo e vai fazendo a diferença, inclusive, no corpo físico dele. Então, vamos retomar lá a nossa conversa a respeito da sorte. Não é o elemento externo, mas é a nossa própria força vital que vai agindo, que vai se movendo, e ao se mover dentro de nós, ela faz com que tudo se ajuste em seu respectivo lugar, e aí já não vai existir dissensão, não vai existir sofrimento, não vai existir a situação de miséria, porque o nosso Pai é criador de tudo e nos fez perfeitos. Então, tudo está à nossa disposição. E ele ainda diz mais: o poder curativo está no próprio paciente e não no médico ou nos medicamentos. Sendo o paciente um ser humano vivo, a capacidade curativa da vida que se encontra dentro dele é que passa a agir intensamente, auxiliada pela medicação até curar a doença. Então, quando a gente tem essa convicção de que Deus está atuando, a medicação funciona muito bem. Aquelas pessoas que reclamam, elas impedem até que este elemento externo, até que a mão do médico, ela faça a diferença. Então, na verdade, a natureza cura e o médico ajuda. Essa é a conclusão que o professor Katsumi Tokuhisa, como médico, acabou chegando durante a sua vida como médico e como um
religioso. Ele teve inúmeros questionamentos, ele não gostava de meditar, ele não gostava muito de orar, ele chegou até a perguntar para o mestre, mestre, precisa fazer meditação mesmo? Eu não gosto muito de meditar, não gosto muito desse processo. Ao que o Dr. Taniguchi esclareceu para ele, né? Respondeu para ele. Tokuhisa, gosta de encontrar com a namorada? E, obviamente, ele respondeu que sim. Encontrar com Deus é mais importante do que encontrar com a namorada. E só respondeu isso, e aí nesse momento ele entendeu que era necessário esse mergulho na oração, a concentração verdadeira na oração para que ele pudesse desenvolver realmente a convicção na sua capacidade. E durante toda a sua vida ele viveu experiências interessantes. Num dos seminários em que ele estava participando, ele aprendeu uma coisa muito importante na nossa vida, que é perdoar. E ele conta isso aqui na passagem das páginas 70 até a página 72, ele conta essa história. Vou resumir aqui para nós, para a gente entender como as coisas funcionam de dentro para fora e não de fora para dentro, tá bom? Ele fala que ele aprendeu a perdoar através da oração do perdão. E como é que foi? A oração do perdão, ela utiliza a força da palavra, e a palavra que vibra dentro de nós. E aí ele diz assim, naquela época eu lutava contra aproximadamente 6 pessoas e achava-as imperdoáveis. Olha só, 6 pessoas. Essas 6 aqui, impossível de perdoar. Não dá, não tem jeito, essas daqui eu não vou conseguir mesmo. E aí o mestre disse que mesmo que o outro seja culpado, olha que interessante isso, as vibrações mentais de discórdia não permitem captar as ondas da salvação de Deus. As ondas da salvação de Deus já estão nos envolvendo. Mas se as nossas vibrações são vibrações hostis, a gente não entra em sintonia com a frequência de Deus. Então, era necessário que até as pessoas inocentes passassem pela situação, não é necessário, mas acabava que até pessoas que eram boas pessoas, como tinham esses sentimentos de hostilidade, elas acabavam vivendo vidas infelizes. Então, apesar de não sentir disposição para perdoar os inimigos, ele falou, já que o mestre está falando, eu vou fazer dessa oração do perdão que eu estou aprendendo agora com o mestre Masaharu Taniguchi. Deixa eu contar uma coisa para você, amigo. Num livro que eu vou mostrar agora para você, que é o livro Minhas Orações, aqui neste livro, na página 16 deste livro, o mestre Masaharu Taniguchi ensina para nós a oração para perdoar. Então, hoje, lá no finalzinho da nossa conversa, nós vamos fazer uma oração bem bacana para perdoar, e em especial aquela oração quando a gente não está conseguindo perdoar, porque no nosso coração ainda existe um sentimento de hostilidade muito forte e tem uma marca muito profunda de algo, contra algo que foi feito, contra algo que foi dito. Então fica com a gente, que lá no finalzinho da nossa conversa nós vamos fazer esta oração conjunta, tá bom assim? E aí ele resolveu praticar este método. Em que consistia o método? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pequena pausa e depois do nosso intervalo eu conto para vocês em que consistia o método da oração para perdoar. Seja você também um mantenedor do programa Seiichi no Ie na TV. Acesse o site sni.org.br/snitv ou pelos telefones 0800 770 2600 ou pelo 0 operadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através da sua doação. Muito obrigado! Olá, amigos, estamos de volta, vamos então continuar e agora finalmente chega de enrolação, vamos para frente e vamos entender como que era o método para perdoar. O método consistia no seguinte, ele deveria mentalizar
o rosto sorridente de quem ele odiava. Foi assim que o mestre Masaru Taniguchi explicou. Estou lendo aqui para os senhores, para vocês, né, amigos que estão aí em casa assistindo o nosso programa ou pelo YouTube ou pelo programa da Seiichi no Ie na TV, para que possam também praticar ou ensinar os amigos, né? Então, mentaliza o rosto sorridente de quem odeia e pronuncia o nome dessa pessoa baixinho e diga repetidamente: eu o perdoei e você me perdoou. Eu o perdoei e você me perdoou. Eu o perdoei e você me perdoou. Você chama lá fulano de tal, eu o perdoei e você me perdoou, várias vezes. E aí o professor Katsumi Tokuhisa, ele diz que ele tentou fazer, primeiro, tentou mentalizar o rosto sorridente de um dos adversários dele. E aí ele falou, foi muito difícil, muito trabalhoso isso, ele não estava conseguindo, mas aí com muito custo, muita coragem, ele colocou todos assim, ó, enfileirados na mente dele, todos de uma vez. E aí ele falou, eu perdoei a todos vocês e todos vocês me perdoaram. E aí ele foi, a voz dele, de uma voz muda, ela começou a ecoar. E o sentimento, que era um sentimento que estava ali, ó, quase sem nenhuma vibração, ele começou a virar um sentimento intenso. E aí era quase que uma vontade natural de perdoar aquelas pessoas, né? Então, o ódio que ele sentia, ele era forte. E ele quase esmoreceu, mas não esmoreceu. Então, ele pronunciou a frase, eu os perdoei. E aí ele ficou ouvindo a própria voz dizer, eu perdoei vocês. E vocês me perdoaram, eu perdoei vocês e vocês me perdoaram. E é curioso como a nossa mente influi no nosso destino e como a palavra influi na nossa mente. E como o nosso sentimento influi o nosso pensamento. Todo esse conjunto foi fazendo com que ele realmente se sentisse gradativamente mais propenso a perdoar e realizando esta prática repetidas vezes, o seu sentimento realmente foi brotando, o sentimento de perdão, o sentimento de insatisfação foi ficando de lado e o sentimento de gratidão foi florescendo na sua vida e ele conseguiu perdoar aquelas pessoas a quem ele não conseguia perdoar há muito tempo. E aí o que aconteceu? A vida dele foi se tornando uma vida mais suave. Os caminhos foram se abrindo. Porque, na verdade, a sorte não é um amuleto, não é um elemento externo mágico que faz com que tudo dê certo na sua vida. Na verdade, a sorte é uma tomada de resolução. Ela é a tomada de resolução que nós temos de sermos pessoas que expressam verdadeiramente os atributos de Deus na nossa vida. É realmente decidir. Não sou eu quem vive a vida de Deus, então os meus atos são atos para louvar a Deus Pai Criador. Os meus sentimentos devem ser condizentes à criação de Deus. Então é nesta atitude que se encontra verdadeiramente o que as pessoas chamam de sorte, não é num elemento externo. E aí eu vou falar uma coisa, se você acredita no elemento externo e tem esta postura, puxa vida, a sua fé faz a sua vida se tornar realmente uma vida plena, uma vida auspiciosa, uma vida gloriosa. É preciso que nós aceitemos verdadeiramente que nós somos merecedores e que não tenhamos uma mente desgraçada. Vou falar uma coisa, mente pobre, mente desgraçada, mente que só pensa no fracasso, mente que só pensa que as coisas vão dar errado, mente que só acredita num senso comum, ela realmente nos leva à infelicidade. A nossa mente deve ser a mente que realmente reconhece a criação de Deus e cria em volta de nós uma atmosfera que é capaz de atrair somente bênçãos. E aí onde você chegar acontece uma coisa boa. Você chega e você traz uma atmosfera agradável, maravilhosa
para o ambiente em que você chegou, só acontecem coisas boas, as pessoas vão falar para você, nossa, é bom quando você está porque você só traz boa sorte. E aí não é porque você tem o colarzinho A, ou porque você tem o nozinho, ou porque você está com a cor B, entendem? E sim, porque você aceita quem você é, e você conduz a sua mente a agir neste sentido. Dia desses eu estava ouvindo rádio e escutei a seguinte história. Um determinado comandante de um exército, ele precisava, naquela ocasião, enfrentar uma batalha. Era uma batalha bastante grande, mas o exército dele era 1/10 do exército adversário. Apesar de eles serem bastante fortes, robustos, inteligentes, em número, eles eram em quantidade inferior. Então, esse comandante foi a um templo shintoísta fazer uma oração e, já tendo avisado aos seus soldados que eles deveriam lutar esta guerra, os seus soldados falaram, não, nós não podemos, nós somos em número inferior. E, sabendo que era necessária aquela luta, o comandante disse, eu vou orar, vou subir lá no templo e vou orar. E quando eu voltar, eu vou pegar a moeda, esta moeda que eu tenho, e vou lançar. Se der cara, nós lutaremos. E se der coroa, nós recuaremos. Pode ser assim? E assim foi feito. Ele subiu no templo, fez a sua oração. Quando desceu, ele foi e jogou a moeda e deu cara. Então, certos de que protegidos ali pelas divindades do templo, eles deveriam, foi a vontade das divindades que ali deu cara, todos os soldados falaram, vamos lutar então e vamos porque estamos protegidos pelas divindades aqui deste templo. E lá foram eles e de fato venceram a guerra, venceram aquele confronto. E reunidos então com o seu comandante, conversando, puxa, aquela moeda nos trouxe sorte e ela disse que era para a gente enfrentar aquela batalha e nós fomos e fomos protegidos pela divindade. Então, o comandante puxou ali dos seus pertences a moeda e mostrou para os seus soldados. E a moeda tinha os dois lados com a cara. Não ia ter jeito, meus amigos, era a cara de um lado e cara do outro. E esses contos, eles sempre trazem para nós uma reflexão. Na verdade, não é o que diz ali, mas o que você acredita no seu interior. Então, se é para você ir em frente, vá em frente, porque a sua moeda tem os dois lados. Cara, entendem? Vá em frente porque você é filho de Deus. Vá em frente porque a mão de Deus, que é uma mão invisível, está protegendo você e está te amparando em todos os momentos da sua vida. Haja com coragem. Repare as arestas que precisam ser, apare as arestas que precisam ser aparadas e faça da sua vida uma obra de arte. Se existem sentimentos hostis, nocivos ainda no seu coração, limpe estes sentimentos, porque se eles estão ali, eles impedem que as vibrações de Deus se manifestem em sua vida. Tome essa decisão. A sorte não está ali fora. A sorte é a sua decisão de fazer da sua vida uma verdadeira obra de arte. E se de fato, nesse momento da sua vida, você não conseguiu ainda perdoar, existe este sentimento, que é um sentimento de mágoa, ódio, ressentimento em relação a alguém, porque você ainda mantém na sua mente essa ilusão de que existe uma pessoa imperfeita, uma pessoa que veio para te trazer má sorte, uma pessoa que veio para te fazer infeliz ou para te fazer sofrer. Amigo, pegue o livro Minhas Orações em suas mãos. Abra no capítulo Meios de Aprimoramento Pessoal, na página 83. Se você tem esse livro aí na sua casa, vamos fazer essa oração juntos. Se você não tem, por favor, sinta-se à vontade de procurar na nossa livraria virtual, através do site que aparece aí na sua tela, e ore conosco. Ore conosco, entregando a Deus, né? Porque o erro não está na criação de Deus, a criação de Deus é perfeita.
O erro está em a nossa mente reconhecer a imperfeição. Então, com os olhos fechados ou acompanhando a leitura da oração, como você desejar, amigo, entregue seu coração nesse momento a Deus. Abra o seu coração e entregue a Deus totalmente despido de velhos conceitos, velhos valores, somente amor. E ore da seguinte forma: ó Deus, perdoai a minha falta de fé. Sei que na verdade não existe imperfeição alguma no mundo criado por vós. Ó Deus, fazei com que meus olhos possam ver o mundo perfeito criado por vós. A infinita sabedoria de Deus flui para o meu interior e elimina a ilusão da minha mente. Todas as imperfeições já desapareceram da minha vista. Obrigado, obrigado, muito obrigado. Que assim seja, amigos. Que a mão de Deus sempre esteja nos amparando, porque ela está. E que nós possamos fazer da nossa vida uma vida cheia de sorte. Não porque ela é externa a nós, mas porque nós sabemos que a nossa postura mental, a nossa atitude, a nossa convicção, a nossa decisão é que determina a nossa própria vida. Nós vamos ficando por aqui com mais um programa Seicha Noye na TV, agradecendo a sua participação. Muito obrigado por estar conosco. Se você gostou do nosso programa e tem vontade de saber onde tem uma reunião da Seicha Noye bem perto da sua casa, por favor, acesse o site sni.org.br e procure lá uma reunião bem pertinho da sua casa. Nós ficaremos muito felizes em receber você. Muito obrigado. Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. Muito obrigado.